Oi, gente, sejam bem-vindos para mais uma aula da Escola em Casa da Prefeitura de Paulista. Então, eu me chamo professor Edson, vou dar aula para o terceiro ano do ensino fundamental e a nossa disciplina é movimento e ação. Então, a nossa aula é a quarta aula sobre danças folclóricas de Pernambuco. Então, que danças são essas? Vocês sabem? Vocês já dançaram? E aí? Vamos lá ver? Então, Chaminézinho pergunta, né? Vocês sabem quais as danças folclóricas em Pernambuco? Então, que danças são essas? Vocês sabem? Então, são essas aí. Vamos ver o que é que Chaminézinho está trazendo de danças folclóricas para a gente. Tá aí. Primeira dança é o frevo, minha gente. Então, o frevo, ele é originalmente, né, surgiu na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, no final entre o século XIX, aí juntando com o século XX. Então surgiu o frevo, essa dança aí fervorosa. Os instrumentos musicais dessa dança são esses daqui. Tem violão, tem guitarra, tem pandeiro, são vários instrumentos que o frevo agrega para fazer essa marcação aí de frevar. Então, tem vários tipos também de frevo, né? Tem frevo de bloco, frevo de rua, né? Então, vamos lá para outros ritmos. O caboclinho. Então, o caboclinho é uma dança também originalmente, né, indígena, né? Tem umas influências indígenas essa dança. Essa dança é bastante tradicional aqui em Pernambuco, no nosso estado, talvez mais antiga, né, do Brasil, pois o seu primeiro registro é da data de 1584, primeiro registro dessa dança. Então aí tá aí alguns instrumentos do caboclinho, ali está representando a dança e tem os instrumentos aí, né? Tem o agogô, tem um reco-reco, tem um instrumento de sopro, um chocalho. Esses aí são os instrumentos do caboclinho. Então, maracatu nação. E aí, maracatu nação é uma manifestação de origem afro-brasileira, mais precisamente com as misturas afro-brasileiras junto com indígenas e europeias, né? Composto pela percussão que acompanham um cortejo nascido nos meados de século XVIII. Aí. Então aqui está representando o maracatu nação, vem o rei e a rainha com esse cortejo representando, e uma pessoa vai com um calunga, que é uma boneca, representando ali para dançar, uma boneca que se chama a calunga. Então aí tem alguns instrumentos, né, de percussão dessa dança folclórica. Vamos para outra aí, maracatu rural, que é diferente de maracatu nação. O maracatu rural e maracatu nação, são danças culturais e folclóricas de Pernambuco e tem a influência afro-brasileira. E aí, representando o maracatu rural, são os caboclos de lança, aqueles velhos caboclos de lança. Eu lembro quando chegava em casa, na rua de casa, eu saía correndo para ver, e eles vinham com aquele sino, blém, 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 e dançavam, e dançavam lá. Então, os instrumentos aí dessa dança, simplesmente os sinos que os caboclos carregam. Então, esse sino vai embalando a dança, enquanto mais eles dançam, e o sino vai fazendo esse ritmo aí. Então, o chachado. E aí, chachado? Chachado é uma das principais danças típicas do sertão do Agreste de Pernambuco. Originária do sertão de Pernambuco. E segundo Luiz Câmara, né, o escudo tradicional do folclore brasileiro, que ele trouxe esse estudo aí, divulgada em até regiões da Bahia. Então o chachado chegou até a Bahia, né, pelo cangaceiro chamado quem? Lampião. Então Lampião também foi uma pessoa muito influente aí no Nordeste pelos integrantes do seu bando. Então alguns instrumentos aí, ó, aqui é o modo de dançar. Geralmente
Era homens que dançavam, né? Tradicionalmente era homens que dançavam essa dança aí. Mas com o passar do tempo, as mulheres foram tomando espaço dentro da dança. E aqui tem alguns instrumentos, que diz aqui um pífano, né? Que é uma flauta. Tem aí um triângulo, uma zabumba e uma sanfona. E vamos lá, o coco de roda. E aí, o coco de roda de origens africanas, né? Africana e indígena também. É um tipo de dança de roda de grupos como esse aí é o grupo das netas, né? De Selma do Coco, né? Com o mestre Zezinho e o Coco de Pneu. É o nome do grupo. Então, também tem uma grande influência africana e indígena, aí a África e os índios vindo aí com essa grande influência nas nossas danças folclóricas, né? Então, os instrumentos são esses aí, parecidos alguns com os outros ritmos, né? Com as outras danças folclóricas, estão aí os instrumentos. E vamos lá para o baião. Quem lembra o baião de Luiz Gonzaga? E tá aí, ó, o rei do baião, Luiz Gonzaga, né? É um ritmo ao lado do chachado do shot e do chachado, e o coco compõe isso, né? Que ele é brasileiríssimo e junto com o forró. Então, o baião tem toda essa mistura aí do forró, do chachado, do coco e dá esse aí o baião, né? Esse ritmo do baião, nossa dança folclórica. Tem os instrumentos, né? É o triângulo, o acordeon, a zabumba e a baqueta aqui para bater na zabumba aí. E aí é a dança, né, do baião. Outra aí é Mangue Beat. Quem já ouviu falar do Mangue Beat? Também aí Chico Sainz que trouxe esse ritmo para Pernambuco e ganhou o mundo esse ritmo, né? Foi no início dos anos 90, surgiu em Pernambuco o Mangue Beat, né? O movimento da contracultura que mistura ritmos regionais como maracatu, rock, pop, funk, música eletrônica. É uma mistura, um mix aí de ritmos. Então, as pessoas dançam, né? E tem um chamado aí que era um melequê de lama aí. Pegavam e melava as pessoas, principalmente no carnaval de Pernambuco, tinha muito disso e ainda tem, desse ritmo. E os instrumentos são vários instrumentos que compõem esse ritmo, assim como vocês, para fazer esse ritmo e essa dança aí, é o rock, o pop, o funk, música eletrônica, são vários ritmos e também vários instrumentos para que isso aconteça. Então, vamos lá. Então, ela traz algo para a gente. Então, o que é que Maria Farinha está trazendo? Então, hoje a gente vai fazer um painelzinho, né? Um quadro em 3D, pegando um dos ritmos, né? Uma das danças folclóricas, e eu escolhi o caboclinho. Então a gente vai precisar de uma caixinha de papelão, tampa de caixa de sapato mesmo, uma tampa de caixa de sapato. Vocês pegam, lembra de a gente vai recortando, e as sobras do papel, os papéis aqui, vamos precisar também. Então, papel, a caixa de papelão. Se não tiver uma caixa de papelão, pode ser um pedaço de papelão. Aqui está. Vou precisar. Eu imprimi aqui, gente. Eu fiz uma impressão dessa figura e você pode desenhar. Não precisa desenhar as penas, não. Só precisa desenhar o rostinho do índio com a caída aqui. Porque eu fiz duas, que eu vou mostrar a vocês como tem que fazer. Então, eu fiz duas e vou mostrar a vocês para dar uma dica. Então, aqui eu vou precisar de tesoura, vou precisar de cola, tesoura, cola, pronto. Tá feito aqui a nossa obra de arte de hoje. Então, primeiro,
eu vou, se eu quiser aqui, eu vou deixar assim, mas também eu posso pegar um papel preto e deixar aqui, fazer o fundo da nossa caixa. Então, eu recorto, primeiro eu marco aqui, ó, marco o papel, ficou marcado, ó, e venho com a tesoura e tiro o excesso, recorto, pronto, vou colar aqui dentro, colei, deixo lá descansar, venho com o recorte aqui, e essa primeira figura, eu recorto aqui, para ficar bem certinho aqui, ó, gente, ó. Ela vai ficar assim, ó. Corta assim. Tira o excesso. E reserva. Deixa aqui. E essa segunda figura, eu corto um pouco maior. Então, eu corto aqui, ó. Eu corto um pouco maior para dar um efeito 3D. Então, eu corto um pouco maior, tiro o excesso. E essa primeira figura aqui, ó, eu colo aqui, gente. Ela vai ficar colada aqui. Então, eu colo essa primeira figura aqui, já passando cola também aqui, ó, para ficar firme. Então, colei a primeira figura e deixo ela descansar. Venho aqui e pego as sobras dos papéis. Pego as sobras dos papéis e eu vou juntando. Eu costumo de pegar de 4 pedaços de papéis. Eu recorto aqui para tirar o excesso e faço assim. Vou dobrar ao meio aqui. E aí você vai colocar do tamanho que você quiser. Vamos fazer as penas. Então, eu corto aqui. E desse lado aqui fechado, ó, o lado aberto e o lado fechado, a gente vai fazer o nosso corte aqui. Ó. Deixa eu colocar aqui. Eu dou um cortezinho assim. E depois eu faço só, ó. Feito uma barriguinha aqui, ó. Feito uma folha, a metade de uma folha. Cortei. Vai ficar assim. Ficando assim, eu venho cortando aqui, ó. Todo o papel, picotando assim, diagonal. Eu vou picotando ele, todo diagonal. Quando chegar aqui no finalzinho, eu dou um corte para tirar o excesso. E continuo cortando. Continuo cortando. E ele vai fazer o formato de uma pena. Vai ficar mais ou menos assim. Então, vamos ter várias penas. Então, ó, já separei aqui várias penas. Isso aqui vai servir para quê, professor? Essas penas, deixa eu separar aqui. Você vai pegar, ó, e vai colando aqui. Vou colando aqui, ó. Passo cola. Aqui, ó, não aqui dentro, de fora para dentro, aqui, ó, e vou colando as penas aqui, ó, vou colando todas as penas. Então, quando envolver todo o índio aqui, eu venho com a minha outra figura e colo em cima aqui, ó, para dar o acabamento, que vai ficar desse jeito assim, ó, ó. Eu peguei uma caixa verde, né? Vai ficar nesse formato aqui em 3D, saindo as peninhas. E então, esta figura aqui, quando vocês terminarem de fazer o acabamento, lembrando que aqui sempre tem que ficar em cima, por último. Então, essa foi o nosso desafio de hoje. Vai ser este quadro com o cocá e o rosto do índio caboclinho. E vocês vão fazer em casa
e eu espero até a próxima o nosso desafio e envie para nossas redes sociais.